So here you have, it's an exercise in which you have to put these sentences here, and which are the consequences for these events here. So the event is buy a large dog. What could be two consequences to buy a large dog? Un día voy a veterinario y me voy a tomar. Sí, todos dizem. C. Quando comecei na faculdade, queria ser veterinário. Eu depois também brincadeira. Isso. B. Carlos e Ana viviam juntos. A gente está usando o Google Drive. Programa que ele promove a interação entre pessoas através de uma plataforma, né? Então a gente pode fazer fazer um uso da escrita interativa sem estar juntos, né? Em ambiente virtual. E o texto para colar na cidade. Para mostrar o que é o coletivo. Assiste série através do computador? Assisto bastante. Assim, eu não assisto muitas séries. Assisto Once Upon a Time, Game of Thrones, mais alguns eu acho. Arrow, também gosto bastante. Assisto anime, eu gosto de anime bastante. Legal, eu também gosto muito. Então, tu acha que isso te ajudou a aprender o idioma? Tu como um aluno das línguas adicionais? Não só ajudou, como ajuda, né? Todos esses tudo que tu estiver te inserindo naquela língua é interessante, né? A gente tá procurando, né? Seja filme, série, livro também ajuda bastante. Enfim, todas essas coisas. Então tu acha importante ter um contato fora da universidade com a língua? Ah, sim, tem que vivenciar ela, né? E não só fazer com que aquele estudo que tu está tendo na universidade fique por lá, tu tem que levar ela na tua vivência, tem que vivenciar ela na tua vida para te aprender ela, né? Fazer alguma significação. Desde quando tu assiste série em inglês ou espanhol? Então, o inglês eu venho assistindo séries há uns 3, 4 anos. Que na verdade sempre gostei de série, mas com o intuito de receber algum input da outra língua, há uns 3 anos. Daí eu assisto com recorrência, daí prestando atenção no que eu falado, no que eu leio, no que eu acabo lendo com legenda e tal. Mas o espanhol ainda, como eu tenho pouca bagagem, né, pouco vocabulário e tudo mais, então eu tô começando a assistir filmes para desenvolver melhor a audição, né. Eu sempre procuro receber o máximo daquela língua, né, em questões de gramaticais, em questões de cultura, de vivência dessa língua. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Eu curto algumas páginas do Facebook, algumas não, muitas, assim, que algumas páginas de lá de fora, né, dos países dessas línguas, e também sobre essas línguas, sobre páginas que falam sobre a própria língua, né? E também páginas de literatura dessas línguas. Então a gente sempre está vendo alguma coisa diferente. Sem contar que eu também, assim, não só eu curto páginas que falam sobre essas línguas, que tem relação com essas línguas, no caso o inglês e o espanhol, mas também agora estou começando a curtir algumas páginas do francês. Esse que é o Facebook, é interessante, né? Tu vai o e-mail na língua espanhola e o Facebook na língua inglesa. E eu pretendo começar a fazer o intercâmbio, a troca, um mês colocar o Facebook em espanhol para sempre estar adquirindo
um vocabulário diferente. Daí e mais pra frente eu tô pensando em colocar o espanhol, o francês também nesse meio, que é outra língua que eu tenho vontade de aprender. Então eu sempre tento receber o máximo input possível Do idioma e da do idioma cultura. sem que seja estar dentro de uma sala de aula aprendendo ela. Ou fazendo algum curso específico, entendeu? E tu acha que é possível aprender um idioma sem ter contato com a língua fora do... Da sala de aula? Assim, assim ó. É totalmente possível, né? Na verdade, a gente se aprender língua na sala de aula, tu acaba aprendendo as categorias dela, tal, alguns métodos, aliás. Mas aprender o jeito que ela funciona, no lugar que ela funciona, com as pessoas que ela funciona, é muito mais fácil, é muito mais vivo, entendeu? Tá vivenciando, tá Para o fazendo computador. significado. Ler livros em inglês ou espanhol. Assim, eu leio bastante texto em inglês, né, porque eu sou bolsista, então a minha linha de pesquisa é uma linha que infelizmente é muito fraca por enquanto no Brasil, então a gente sempre está procurando ler textos fora do Brasil, a maioria deles é na língua inglesa, então a gente é acostumado a ler muito inglês, no espanhol ainda não, porém eu pretendo começar a ler mais espanhol. Por enquanto eu me limito só nos textos, enfim, alguma reportagem que eu vejo, alguma coisa importante que aparece na internet, ou alguma coisa que eu assisto na televisão, que tem um canal que eu sempre deixo ele ligado, que é DW, que é um canal da Espanha, que sempre está falando as notícias de lá. Mas e no inglês eu tenho um livro também que eu ganhei recentemente de uma professora e eu tô começando a ler ele. Pode me emocionar? Posso sim, só um pouquinho, deixa eu pegar ele. E eu tô começando, acho que tem umas 20 páginas, eu acho. Ele é muito bom. Eu sempre, assim, como é um livro literário, eu não tô acostumado, então eu procurei saber algumas coisas da obra antes na internet para poder me situar mais sobre o que acontece, né? Porque para não ficar indo procurando vocabulário toda hora, então isso é uma coisa que ajudou bastante a começar a entender. Então tu usou o computador para te ajudar? Sim, a entender um outro... porque é assim, ó, tanto o livro, se fosse um livro impresso quanto o livro digital, eu ia precisar do computador ou de algum dicionário para que eu pudesse entender melhor o contexto. Mas eu usei o computador para entender o contexto da obra, para poder depois me inserir nela. Eu tô lendo esse livro. Tem um texto em inglês. Esse é um texto que é uma historinha em inglês que o professor Moacir pediu pra gente ler e resolver alguns exercícios. É bem facinho, assim. Tem foto. Mas é uma leitura bem básica, assim. So I'm gonna do me and I'm gonna let you do you. I don't want no trouble. Alright? Just wanna go to my cell. Excuse me. Excuse me.